Tanto Rousseau como Locke fazem parte de uma corrente filosófica que em história se comenta bastante, até porque é essencial essa corrente filosófica para a existência do mundo que nós vivemos, esse mundo contemporâneo, que é o Iluminismo. O Iluminismo, basicamente, é uma corrente filosófica em que os seus pensadores compartilham da ideia de que a razão pode ser a grande salvadora do mundo. A razão ilumina. A razão faz a gente enxergar. Então percebe, assim como o racionalismo e o iluminismo é um movimento que tem uma fé muito grande na razão. Aqui no iluminismo a questão central é política. Podemos salvar a humanidade de grandes problemas. Grandes problemas acontecem por causa de crendices populares, por causa de mitos, mentiras, enganos, pessoas manipuladoras. Se as pessoas forem racionais, nós teremos uma sociedade muito melhor. É isso que acreditavam os iluministas, né? Tem sempre que lembrar a ideia de que a razão ilumina, a razão traz uma sociedade melhor. Uma outra coisa muito importante é que em meio a essa ideia vão surgir alguns valores que são muito importantes para que se estabeleça uma nova ordem na sociedade, para que uma nova classe suba ao poder. A burguesia. Burguês é o dono dos meios de produção. É o comerciante, o cara que fazia negócios. Esse cara, ele era muito controlado pelas monarquias absolutistas e não conseguiu o que ele realmente queria, que era lucrar. A partir dessa nova ordem que o iluminismo vai propor, vai se trazer uma sociedade ali em que quem vai estar realmente no topo dela vão ser esses burgueses, né? Então nós vivemos hoje um mundo em que quem tem mais poder de influência são os grandes empresários, as grandes corporações, que aqui chamavam de burgueses. Nessa época, não. Quem tinha grande poder eram os reis, os nobres, esses tinham maior poder de influência durante esse período. Então, o iluminismo ele se coloca contra as monarquias absolutistas, se coloca contra a escravidão. Você precisa de uma nova classe de consumidores, e o escravo não consome. Isso é ruim para os negócios, é ruim para a burguesia. Vai se colocar contra guerras religiosas, conflitos religiosos, vai se colocar a favor da isonomia, a ideia de que a lei deve ser para todos, não para o benefício de alguns. Então percebe, esses valores são muito importantes para estabelecer uma ordem nova na qual você tem a burguesia ascendendo ao poder. Por isso que o iluminismo é um movimento muito comentado em história, é muito fácil cair uma questão interdisciplinar entre história e filosofia, porque é do iluminismo que vão surgir ideias, vão ser colocadas ideias na cabeça de pessoas que vão fazer revoluções. As revoluções burguesas, que vai trocar, vai tirar a nobreza, vai colocar a burguesia no poder. Alguns nomes iluministas que acho que vale a pena lembrar. Primeiro, Kant, que já falamos dele. O Kant, ele inclusive vai ser de um texto dele que vai sair o nome Iluminismo. Was ist Aufklärung era o nome original, e Aufklärung é o que traduz-se por iluminismo nos livros de história, de filosofia, mas pode se traduzir também por esclarecimento, ilustração, né? Aufklärung é de trazer luz, para que se possa ver realmente a coisa como é e não ser enganado. Então, do Kant que surge o nome iluminismo, do Kant que surge a ideia de dignidade, como eu tinha falado anteriormente, o imperativo categórico, ele leva a ideia de que o ser humano deve ser um fim em si próprio, não um meio, não posso utilizar as pessoas. Portanto, todas as pessoas têm dignidade. Dignidade era uma palavra usada somente para a nobreza. O nobre é digno, o nobre é melhor do que os outros, então ele tem mais direitos, ele pode mais. Aqui não, o Kant está dizendo, a humanidade é uma dignidade. Portanto, todo ser humano tem direito à dignidade, um direito básico, e o ser humano tem direitos básicos que podemos encontrá-los através da razão. Surge a ideia de direitos da humanidade, direitos humanos. A Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que vai ser uma carta muito importante ali para a Revolução Francesa.
Atualmente você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito baseado nessa declaração francesa. A ideia de que, olha, o mundo inteiro precisa, para ter civilização humana, para a gente não se matar, tem que se respeitar o básico direito da humanidade. Temos também Locke, que vai trazer a ideia do liberalismo, que já comentaremos, vai trazer a ideia de que o Estado ele deve garantir a propriedade acima de tudo. Então, quando se fala de John Locke, é uma palavra que você deve ligar imediatamente. Propriedade, a defesa. Enquanto o Rousseau fala mal da propriedade, o Locke faz a defesa da propriedade. Locke vai dizer que o Estado ele tem que ser mínimo e tem que ter, das funções mínimas que ele tem, é proteger a propriedade das pessoas. A propriedade é tudo que a pessoa tem, inclusive seu corpo. Assim ele se posiciona contra a escravidão. O Rousseau vai ser uma das vozes importantes para a democracia, vai ser também uma voz importante para a pedagogia. Pedagogia é a ideia de que a educação deve ser racional, educação deve estar ligada à ciência, e essa é toda a base do sistema educacional que temos no Brasil, no mundo. A ideia de que uma educação deve ser guiada pela pedagogia, fora da casa das pessoas, como os pais educam, qualquer forma de instrução da sociedade para criar cidadãos deve ser com base pedagógica. Diderot e D'Alembert fazem a primeira enciclopédia, Encyclopédie, que é a ideia de você fazer verbetes explicando diversos assuntos, qualquer coisa da curiosidade humana, mas de forma científica. A Encyclopédie vai trazer verbetes explicando sempre, sem apelar à religião, coisas místicas, crendices populares, mas de forma científica e racional. A primeira enciclopédia do mundo. Voltaire faz uma grande crítica à religião. Então, quando se fala ali dos abusos da religião, o mais duro crítico do iluminismo em relação à religião é o Voltaire. E Barão de Montesquieu diz que só o poder controla o poder. Então, reformulando melhor a ideia do Locke de que deve ter um controle do poder executivo, do rei, o Montesquieu propõe a ideia de 3 poderes, em que o primeiro controla o segundo controla o terceiro controla o primeiro, e assim ninguém escapa do controle, para que não haja abuso do poder. O primeiro poder é o poder de fazer as leis, é o poder legislativo. O segundo poder executivo, aquele que vai executar as leis. E o terceiro poder judiciário, que é o poder que vai julgar de acordo com as leis. Então, os 3 poderes do Barão de Montesquieu, que no Brasil, na capital, temos a Praça dos 3 Poderes em homenagem a essa ideia. E todo corpo político também segue isso. Existem aqueles que julgam, os juízes, tem a instituição principal, o STF, temos os legisladores, vereadores, deputados, temos o poder executivo, prefeitos, governadores, presidente. O último, Adam Smith, importante economista escocês, vai escrever A Riqueza das Nações, que vai ser uma obra muito importante para transformar a economia em uma ciência. Adam Smith vai ser um dos principais pais do capitalismo, criando o chamado liberalismo econômico. Liberalismo, não confunda essa palavra com o uso popular que se faz, a ideia de liberal é fazer o que eu quero, é deixar as pessoas fazerem o que elas querem. Podemos definir como um conjunto de ideias da burguesia, talvez como um conjunto de ideias morais, políticas e econômicas da burguesia. Podemos também definir como uma economia de controle empresarial. Então o liberalismo vai ser a doutrina que vai comandar, que vai efetivar o sistema capitalista como nós vivemos hoje. Adam Smith, John Locke são pensadores ali importantes para dar voz a esse liberalismo, que vai ter como pensamento central a ideia do Estado mínimo, da não intervenção do Estado. Então o Estado deve intervir o mínimo possível da sociedade, mas deve intervir, toma muito cuidado. Esse é um erro que alguns cometem, achando, bom, quanto menos intervenção do Estado na economia, quer dizer que é mais liberal. Então, quando não tiver nenhum controle, não. Sempre vai ter que ter o Estado, sempre vai ter que existir o Estado, com mínimas funções.
Para John Locke, por exemplo, o Estado deve ter 3 funções: garantir a propriedade, a vida, na ideia de Adam Smith, a mão invisível, o grande termo que você deve lembrar, mão invisível, a ideia de que a sociedade não precisa de um rei, de um governante que diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que produzir isso, o preço deve ser tanto, você deve ganhar tanto. Não, deixa, laissez-faire, laissez-passer, como diziam os franceses, deixa fazer, deixa passar, deixa a economia rolar, não precisa o Estado fazer nada. As coisas acontecem sozinhas. Essa mão invisível, as coisas acontecem sozinhas. Tem um cara que quer ganhar dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai montar um negócio. Tem as pessoas que precisam de emprego, elas vão trabalhar para esse cara. Ah, não tá bom o salário dele? Eu vou para outro lugar, que o salário esteja melhor. As pessoas não estão mais comprando isso? Eu vou fazer outra coisa, eu empreendedor vou fazer outra coisa que as pessoas precisam. Com isso, os produtos que a sociedade precisa vão ser feitos pelos empreendedores que querem lucrar. Adam Smith é muito claro, ele tem um pensamento muito hobbesiano sobre a natureza humana. O ser humano é mau, é egoísta e está pensando no seu próprio interesse. Só que é pensando no seu próprio interesse que ele vai produzir os bens para a sociedade. Por quê? Porque ele quer lucro. Como que ele vai tirar dinheiro dos outros sem roubar? Fazendo produtos, produzindo o que as pessoas precisam para comprar. Bom, o liberalismo, então, vai ganhar muita força. A burguesia, através de revoluções, vai ascender ao poder. E você tem problemas ao longo do percurso. Durante esses problemas surgem sempre pensadores que vão tentar remodelar esse liberalismo para que ele sobreviva, para que se mantenha a classe corporativa no poder. O primeiro problema que surge é que a ideia do Adam Smith na prática, na Inglaterra principalmente, onde cresce a Revolução Industrial, é totalmente diferente na prática o que estava escrito ali, o que era idealizado no seu livro. Na prática acontece uma grande desigualdade, uma grande concentração de renda na mão desses empresários e a população ali vivendo de forma muito ruim. Muita miséria e desigualdade. Dessa miséria e desigualdade intensa afetando uma grande parte da população, você tem teorias socialistas que vão ganhar força nesse momento. A partir dessas teorias socialistas que propõem outro sistema, o liberalismo precisa se reinventar. O utilitarismo vai ser uma corrente de pensamento que vai fazer essa primeira reformulação do liberalismo. Jeremy Bentham, importante pensador utilitarista, e você deve lembrar a felicidade do maior número possível. Essa é a ideia central do pensamento de Bentham. Felicidade do maior número possível. O Estado ele deve garantir isso. A felicidade do maior número possível. Porque a lei é uma coisa má. A lei tira a sua liberdade. A lei deve ser o menor dos males. É o mal necessário. Sem lei as coisas ficam difíceis. Então a lei deve ser uma lei boa. Lei boa é aquela que traz menos prejuízos. É o menor dos males possível. A lei, então, deve garantir subsistência, deve garantir segurança. Então, imagine nesse momento de pandemia. Faz uma lei que obriga as pessoas a usarem máscara, que obriga o distanciamento social. É claro que as pessoas não gostam, as pessoas lutam contra isso. Ficar com uma máscara no rosto dificulta minha respiração, que fazem com que as pessoas não vejam minha beleza, que eu não posso ficar numa fila grudado nas pessoas. Eu gosto muito de ficar grudado nas pessoas, porque tem a impressão que a fila vai ser mais rápida se eu ficar grudado nas pessoas da frente. Assim as pessoas pensam e, claro, vão lutar contra esse tipo de lei. Agora, quem estuda sobre o vírus sabe que isso são medidas muito importantes para garantir a vida das pessoas. Então, qual que é o menor dos males? Você tem, de um lado, muitas pessoas que vão morrer, por outro lado, você tem sanada a impaciência das pessoas, a ansiedade das pessoas de ficarem grudadas numa fila, de não terem a liberdade de não precisar sair na rua com uma máscara. Então, qual que é o menor dos males? Então, a lei, assim que o Bentham vai falar, deve optar pelo menor dos males, que é obrigar as pessoas a usarem máscara para garantir a vida delas. E outra coisa importante é o sufrágio, também as pessoas devem votar. John Locke, ele pregava que o voto deve ser apenas para a elite. O John Locke ele tem um pensamento elitista. Apenas as elites, as pessoas mais ricas e poderosas devem votar
nos cargos políticos. Por quê? Porque eles têm grandes propriedades. As pessoas que têm grandes propriedades têm mais interesse em que a sociedade dê certo. Uma pessoa que não tem propriedade não tem tantos interesses. O Locke dizia: se uma pessoa é pobre é porque ela não se esforçou, ela não quis se esforçar na vida, por isso que ela é pobre, assim que ele acreditava. Então ela também não tem muito interesse na sociedade, ela não deve votar. Bentham já prega o sufrágio universal. Todas as pessoas devem votar. John Stuart Mill prega o sufrágio, inclusive para a mulher, que não era muito discutido na época. Ele prega uma sociedade livre. A sociedade deve ter bastante liberdade, a lei deve garantir isso, deve garantir a diversidade. Uma sociedade saudável, uma sociedade em que as pessoas têm liberdade para agir. Stuart Mill dizia que poucas pessoas excêntricas marca a tirania de uma sociedade. Marca uma sociedade onde as pessoas têm pouca liberdade para agir, então todo mundo é igual a todo mundo. Stuart Mill prega uma sociedade em que faça-se política com os pobres, para os mais pobres também, uma sociedade onde exista liberdade de expressão. Então percebam, aqui no utilitarismo está surgindo a ideia de sufrágio, todos participarem da democracia, não apenas os mais ricos, a sociedade ter mais liberdade de expressão e a lei de alguma forma ali tentar ajustar problemas que possam gerar muita miséria e desigualdade. Após a crise de 1929, Keynes vai ser um nome importante para tentar solucionar essa grande crise do capitalismo mundial. E o que ele vai dizer é que o Estado deve ter um maior papel. A partir do pensamento do Keynes de um maior papel do Estado para acabar, diminuir os efeitos da crise, e é um momento ali pós 1929, que o mundo está vendo ali que a sociedade não está equilibrada com a mão invisível. Então você tem estados mais fortes, tem New Deal nos Estados Unidos, que vai gerar mais segurança para as pessoas, uma série de benefícios e segurança social. Essa segurança vai gerar depois o hiperconsumo americano, o American Way of Life, o welfare state na Inglaterra vai pensar da mesma forma. Você tem os estados fascismo, nazismo na Europa, estados fortes, e no Brasil, Getúlio Vargas. É uma era de estados fortes, em que o papel do Estado acaba sendo muito maior. Vai passando o tempo, isso vai diminuindo a força desse grande papel do Estado. A partir da década de 60 vai voltar um liberalismo muito mais forte, chamado de neoliberalismo. O último pensador importante aqui do liberalismo é o John Rawls. John Rawls, ele acredita no liberalismo como única forma da sociedade viver bem, das pessoas viverem bem, mas que o liberalismo ele deve gerar justiça social. Justiça social se dá através da equidade. Significa o quê? O Estado, através das leis, ele deve garantir que todos tenham as mesmas chances. Naturalmente as pessoas não têm as mesmas chances, porque o filho de um grande empresário ele já está socialmente muito bem estabelecido a partir do nascimento. E enquanto uma pessoa muito pobre, o filho do pobre, ele nasce em uma distância muito grande, socialmente muito distante do filho desse grande empresário. Quem que vai se dar melhor na vida? Pela lógica, o filho do grande empresário. Porque por mais que ele não se esforce muito na vida, ele já é herdeiro de um grande patrimônio. Então, aqui uma questão, talvez seja muito polêmica pela linha de pensamento do Enem atualmente, mas se falar de meritocracia, e olha que interessante, você está falando de contra essa ideia de meritocracia, de que as pessoas têm o que têm por merecimento, através de um pensador do próprio liberalismo, que sim, ele é capitalista, aceita o capitalismo como sistema, o único que vai gerar uma vida boa para uma população, mas que o Estado ele tem esse papel, através das leis, gerar justiça social, e todos têm as mesmas chances de sucesso pessoal. Enem 2017. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança nos planos das ideias
e das mentalidades, o iluminismo. Texto aqui de Salinas Fortes. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a modernização da educação escolar? Não está falando de educação escolar. Atualização da disciplina moral cristã? Não está falando nada disso. C. Divulgação de costumes aristocráticos? Também não. Socialização do conhecimento científico? Muito menos. Estamos falando sobre direitos humanos aqui, não sobre assunto científico. Letra E. Universalização do princípio de igualdade civil? Sim, exatamente. A isonomia, a ideia de que todos devem ser iguais perante a lei, é um dos direitos humanos mais básicos ali proclamado nessa Declaração Francesa. Como diz o texto, uma das primeiras em que vai aparecer a ideia de que o ser humano deve ter direitos básicos. A Declaração de Independência Americana, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, são os primeiros documentos oficiais que surge essa ideia filosófica de que o homem, por natureza, deve ter conservado direitos básicos, direitos humanos. Em 2012. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste disso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não seria mais livre, porque os outros também teriam tal poder. Então aqui Montesquieu, adaptado do Espírito das Leis, sua obra mais famosa. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Não funciona uma sociedade exatamente o que o Montesquieu está falando. Não funciona uma sociedade em que cada um toma a decisão que quer por conta própria. Por isso a necessidade das leis. A reflexão de Montesquieu é uma reflexão muito importante nessa obra ali, como literatura básica do direito, é necessária a lei para dar a liberdade, porque se eu faço o que eu quero, eu também pode fazer o que ele quer, e isso pode me prejudicar. Letra B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos, a conformidade das leis. Sim, muito importante o papel das leis para garantir a liberdade para todo cidadão. Então percebam, tomar muito cuidado sempre, essa palavra é muito perigosa, muito usada em retórica, a palavra liberdade. Então, muito cuidado com essa palavra, entender o significado dela. Então percebam que no Estado, liberdade no sentido de cada um fazer o que quer, cada um não faz mais o que quer, porque a minha liberdade ela não vive isolada no universo. Ela está conectada com outras liberdades. Eu não posso usar a minha liberdade para tirar do outro. A lei vai tentar corrigir isso. E em 2017, a moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Conceito central aqui do Bentham, né? Maior felicidade, felicidade do maior número possível. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Os parâmetros da ação indicados do texto estão em conformidade com uma... Letra A. Fundamentação científica de viés positivista? Não. Bentham não é positivista. Veremos um pouco o que é isso mais à frente. Letra B. Transgressão comportamental religiosa? Não. Não está falando sobre transgressão religiosa, pecado, não tem a ver com isso. Letra C. Inclinação de natureza passional? Também não. Não está falando sobre paixões, sobre inclinações a ela. Convenção social não é assunto aqui de Bentham. É um assunto bem mais recente, falar das convenções, daquilo que criamos culturalmente, pensamos que é natural. E letra E. Racionalidade de caráter pragmático. Perfeito. Utilitarismo, então, ele vai ser pragmático e racional. Bentham ele defende a felicidade do maior número possível de pessoas, e para que se alcance isso, tem que se pensar de uma forma prática, o que pregue de uma forma geral os utilitaristas, pensar a política de formas práticas e racional.